nossa capital, nossa ilha. Florianópolis, sinto uma paz real, ilha de Santa Catarina, panorama natural. Sul do Brasil, onde tudo me fascina, garotas à beira-mar, água azul tão cristalina. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. Morro da Cruz é a exata visão da beleza que traduzo nos versos desta canção. E do veleiro dá início a partida de barquinhos colorindo a beleza desta ilha. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. As pontes dão passagem para toda esta gente de Floripa, São José e aos bairros do continente. Mas é um lindo dia de sol e eu não quero esquentar. Vou me mandar para a praia, vou curtir a beira-mar. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. Boa tarde a todos catarinenses, estamos ao vivo para todo o nosso estado de Santa Catarina e nós abrimos um show da tarde com esse hino catarinense, com esse hino da Ilha da Magia. Vamos aplaudir o Rogério Blum! Aí, garotinho, tudo bem? Bom dia, Tadeu Soares. CD está bombando. Graças a Deus. Ali no rodapé tem o site, tem o Face, tem o Twitter, tudo. Obrigado por ter vindo, sucesso. Rogério Blum, os aplausos! O nosso abraço, o nosso carinho. É muito bom nós estarmos juntos e nós já ventilamos já há mais de uma semana a vinda do vereador Lino lá de Florianópolis, o líder da bancada do PT na Câmara Municipal de Florianópolis. Mas hoje nós não vamos falar de política. Hoje quem vai falar não é o vereador. Quem vai falar hoje é o mestre em arquitetura e o doutor em urbanismo. O cara é renomado palestrante, o cara é requisitado. E qual será o tema de hoje? Todos os senhores e senhoras receberam algumas sugestões curriculares, o que é mais importante. Então o tema de hoje é o Plano Diretor de Florianópolis. Vamos saber
se o secretário Dalmo, se o César Souza Júnior está a favor da população ou não, enfim. Para isso, hoje nós vamos ter um cara diferenciado. É um dos melhores do nosso país. Repetindo, o cara é mestre em arquitetura e doutor em urbanismo. Vamos aplaudir o doutor Lino! Muito bem, muito bem. Vamos aplaudir o nosso pastor Taborda! Tudo bem. Boa tarde, amigo da Primeira TV, boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, Angelino. A Bíblia tem um texto que diz assim: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Um mestre indiano, ele estava muito preocupado com a falta de amabilidade entre os seus discípulos. E um dia ele resolveu perguntar: por que é que vocês estão gritando tanto uns com os outros? Qual é o motivo de tanta gritaria entre vocês? Por que vocês não podem ser amáveis? Daí alguém disse assim: nós gritamos porque estamos com raiva, estamos frustrados. Sim, mas por que gritar se você está perto do outro? Para que ele ouça. Se ele não gritar, ele não ouve. Por que as pessoas gritam? O que faz com que as pessoas, estando perto umas das outras, precisem alterar a sua voz? O problema é com o coração. Quando uma pessoa grita, é porque ela está distante. Quanto mais longe está, mais alta tem que ser a voz. Quando o nosso coração está distante do outro, nós precisamos gritar. Temos a sensação de que não somos ouvidos quando falamos de forma normal. Na nossa vida, no dia a dia, é assim também. Nós precisamos ser ouvidos. Nós temos vários tipos de sofrimento no mundo. Por que razão dessa gritaria que vemos nas ruas? Por que as badernas? Por que os ônibus incendiados? O povo grita porque está descontente, porque ninguém ouve. Jó, ele disse assim: eu clamo violência, mas ninguém escuta. Eu grito socorro, porém não vejo justiça. Onde que está a justiça? O que é que nós vamos fazer, meus amigos? O importante, como disse Paulo, é o amor. Amai-vos uns aos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu sou o pastor Taborda, da Igreja Batista Independente, Avenida das Torres. Visite a nossa igreja nos domingos, às 19 horas. É um prazer estar aqui, colegas. Que Deus abençoe a todos. Tadeu Soares, que Deus te abençoe. Doutor Lino, tenha sorte, que nós vamos te apertar hoje. Queremos também agradecer a presença da nossa artista da Trilha TV. Vamos aplaudir a Sandra Pereira Sutil! Boa tarde, colegas. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, senhor Lino. Boa tarde, telespectadores da Primeira TV, que nos dão a honra toda semana, a audiência de segunda a sexta-feira com Tadeu Soares e terça e sexta-feira na mesa redonda aqui no programa. Só para lembrar os nossos colegas que já estão acostumados conosco aqui, sempre a Sandra falando a mesma coisa, mas só para enfatizar que são 15 segundos para nós formularmos a pergunta, tá? 15 segundos. Hoje eu vou controlar aqui no relógio. Hoje eu trouxe um relógio bem grande aqui para marcar 15 segundos e o nosso querido Lino 2 minutos para responder. E fiquem conosco até as 14 horas com Deus em primeiro lugar. Boa tarde. Queremos mais uma vez cumprimentar Florianópolis por ter um vereador destacado e um vereador qualificado. E é claro, queremos agradecer a sua assessoria por permitir que ele esteja conosco aqui no show da Mesa Redonda e desejando boa sorte. Obrigado. Tudo tranquilo? Tranquilo. Muito bem, muito bem. Queremos então agradecer a presença do nosso consultor empresarial, Dr. Márcio Prata. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o mestre em arquitetura e doutor em urbanismo, o vereador Lino, e faça a sua pergunta, por favor. Vereador Lino, boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde a todos da mesa. Para ele ou para a Câmara? Vereador, a minha preocupação é que quando eu, por exemplo, eu desço num trajeto da Tenente Silveira, eu passo ali bem rente ao mercado público e de uns tempos para cá eu estava vendo que a bagunça estava acontecendo. Noite, se é que pode dizer, cultural do reggae, na verdade a famosa fumaça maldita de incomodar qualquer um. O comando botou ali uns policiais naquela região. Hoje o mercado público já foi liberado uma parte. Agora a pergunta é,
O vão central do mercado público vai ser coberto, sim ou não? E se vai continuar essas ditas festinhas culturais como reggae, enfim? Bom dia a todos aqui. Eu queria agradecer a participação aqui no convite, só uma correção que não são os vários pensadores do país, né? Isso aí está contribuindo, enfim, né, para tomar a política está pagando o Estado público, né? Nós fazemos conhecimento para ajudar a melhoria da qualidade de vida das populações, né? Então, a gente está aqui dizendo que eles tomam vários pesquisadores do país e para falar para ajudar a população. A sua pergunta, em primeiro lugar, é que houve um concurso, né? Houve um concurso, cobertura do Banco Central, tirou o primeiro lugar o profissional, e espera que se realize essa obra, né? É uma obra que se pretende que ela cobre para o problema da chuva no verão, na chuva de modo geral, e tem um controle térmico, enfim, que ela é mais elevada. Bom, isso é uma coisa. Então, portanto, para poder ter uma maior permanência das pessoas, dos eventos naquele local, com essa cobertura, né, que é feita em cima. Bom, com relação às festas, isso é um debate que nós temos que fazer com a sociedade como um todo. Que eventos vão se realizar ali, né? Eu não posso agora julgar se é o bom ou ruim os eventos da juventude ali, né? Importante que aquele mercado ele foi se transformando, além do mercado que era a borda d'água, né, do mar ali, para a parte de pescado. Com os anos, ele foi se transformando em patrimônio, um ponto, uma referência na cidade de encontro das pessoas, de atividades culturais. Hoje é uma referência também da boemia, do carnaval. Então, hoje a gente chama isso de patrimônio material, que é o prédio como um todo, e imaterial, que eu acho que essas atividades que estão realizadas ali, ela tem que ser o mais democráticas possíveis. Agora, a regulamentação de que shows, que tipo de atividade, tem que ser um debate com a sociedade como um todo. Queremos também agradecer a presença do nosso comunicador da Rádio Luar, o nosso renomado jornalista, José Nonato. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o mestre em agricultura e doutor em urbanismo, o nosso vereador da capital, o Lino Fernando Bragança Pérez, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu teria duas perguntas, mas a outra eu vou deixar para o professor Donato fazer, creio que vai fazer, que seria a armadilha para o ceguinho. Eu quero falar de Florianópolis, das capitais que eu conheço, a única capital que é difícil de transitar de veículo é Florianópolis. Para você ter ideia, outro dia eu vim do norte da ilha e esqueci de passar por trás da rodoviária, passei pela frente da rodoviária. Tudo que eu queria era chegar no Centro-Sul. Rodei, resultado. Tinha que voltar, ir lá na Beira-Mar Norte, para pegar por trás da rodoviária para chegar no Centro-Sul. Ou seja, o Centro-Sul ficou afastado da capital. Como é que o doutor poderia me falar o que poderia melhorar na acessibilidade e a mobilidade urbana da nossa querida capital? Eu faço parte do GEMURB, né, Grupo de Estudo da Mobilidade Urbana da Universidade Federal. Estamos há 4 anos estudando várias alternativas para a região, não só do município, mas a região metropolitana, né? Que, aliás, carece um estudo mais profundo do que lançar a Quarta Ponte, que foi um projeto que se demonstrou imobiliário, não para resolver o problema. Tinha o VLT na época do Luiz Henrique também, que ia do Figueirense até a Beira-Mar, por causa da Copa, mas sem nenhum estudo mais geral. E agora está se propondo um corredor de ônibus exclusivo em torno do maciço, que é já uma boa proposta para ter transporte público de qualidade, em primeiro lugar, do pedestre, as ciclovias e último carro. Bom, então já começa o atual prefeito da Florianópolis a dar um passo nessa direção. Mas ainda é insuficiente. Nós temos que ter uma proposta metropolitana, porque não é possível pensar aqui em São José separado da capital. É uma proposta metropolitana, né? Então, agora, com relação ao aterro, já houve alguns concursos, viu? Que é realmente trazer a orla de volta para ela. Hoje a cidade está isolada do mar, né? Porque ela, com aquele aterro muito mal projetado, que ela é descaracterizado o projeto do Burle Marx, e agora se pretende que aquele aterro seja apropriado pela cidade. Houve um concurso, não ganhou a proposta na época de uma equipe de vencedora, porque era muito cara a proposta, que ele propunha trazer um mar para dentro, perto da orla antiga, né? Colocar um lago ali para os barcos entrarem. E agora, recentemente, a prefeitura está estudando algumas propostas para tentar integrar com o mar. Agora tem que haver um concurso público, primeiro edital. O que nós queremos para aquele aterro, um debate amplo que nós, caso promovemos, nosso mandato promover um debate sobre aterro.
E depois, feito esse edital de uma forma democrática, o que nós queremos para aquele aterro, e também da mobilidade que articula o aterro com a cidade, é um concurso de arquitetos amplo, internacional, para fazer uma proposta de alta qualidade. Porque aquele Centro-Sul ali, desculpe, é uma contra-arquitetura. É um projeto mal feito, uma arquitetura de péssima qualidade, numa área nobre da cidade, que mereceria um projeto que lembrasse o mar, as velas, enfim, como é na ópera de Disney, na Austrália. Né? Infelizmente, fizeram aquela proposta, o projeto foi todo retirado do Burle Marx e ficou totalmente descaracterizado, com um confuso sistema de circulação de carros, que afasta as pessoas do mar, né, e não integra. Que hoje, na Lei Nacional de Mobilidade, o principal é o pedestre. O segundo é transporte público e ciclovia. E o último é o carro. Aí o aterro continua sendo o domínio do carro. Né? Infelizmente, a cidade não tem apropriação desse belo área que é do aterro, os dois aterros, né? O central e o dos Sacos dos Limões. No plano diretor tem uma proposta de área urbanística especial, mas não está claro o que se vai propor para o aterro. A sociedade merece um debate e um sistema de mobilidade que já está muito... A Florianópolis não se sabe disso. É as piores malhas viárias de transporte e circulação de carros, é as piores do país. Né? E, portanto, é uma cidade muito antiga, que não foi atualizada, há ruas ali que têm 100 anos, tem outra que tem 50 anos, né? E estão com um sistema de transporte que está totalmente incompatível com o sistema viário, com carros de alta velocidade. Então, a cidade precisa renovar a sua malha viária e não fez por omissão de várias gestões da prefeitura. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente do Conselho Fiscal, da Associação Morar Bem e líder da Missão Igreja Assembleia de Deus de São José, doutor Daniel Nascimento, uma honra tê-lo conosco. Cumprimente o doutor Lino Fernando Bragança Pérez e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde aos amigos telespectadores, boa tarde aos internautas, boa tarde aqui os companheiros da mesa, boa tarde Tadeu, boa tarde nobre vereador. Primeiramente, gostaria de lembrar a todos que nessa sexta-feira, sábado e domingo, o Departamento Missão Atitude Social está lá no Josenito, em Serraria, realizando o seu trabalho social lá. Você é o nosso convidado, estão todos convidados. E parabenizando também pelo aquele trabalho excelente ali do mercado público, esse é o cartaz que está sendo do trabalho da missão. Parabenizando aí o prefeito de Florianópolis por ter colocado ali a ala dos peixes ali, lá no terminal velho lá, que dali eu acho louvável, que não se mistura muito, ficou uma ala exclusiva para isso. Fica aí, também a gente critica, mas também aplaude também as atitudes que são relevantes para a sociedade. E o que me pergunta, o que me leva, que é a questão da mobilidade urbana, que hoje não é só Florianópolis, é trabalhar em cima de Florianópolis, mas todos os municípios circunvizinhos têm sofrido com essa realidade, que é a questão, uma visão para longo prazo, como se fala na Via Expresso. Se fala muito, estão brigando muito em torno do Rodonel. E a Via Expresso? Quando é que vai ser multiplicada? Quando é que vai ser feito realmente um acesso, tirar de via lenta para ser realmente o nome, fazer valer o nome para a sociedade, o nome que ela tem, e é chamado de Via Expresso, porque Via Expresso não tem nada. É via lenta, via confusa, via complicada, via engarrafada. Quando que vai ser isso realmente entrar na prática? Como é que está o andamento para isso? É o que eu já falei anteriormente, né? A proposta de mobilidade urbana tem que ser metropolitana, envolver pelo menos os municípios todos da região. Florianópolis coordena na cabeça da capital, mas ela tem que ser o corredor de via expressa. Vamos lá, o expresso já está sentado assim, no automóvel, viu? O modelo das cidades brasileiras que levou ao fracasso da mobilidade urbana só automóvel individual e transporte carga individual, os caminhões, e não o transporte ferroviário que desmontaram nos anos 60. Então, você sabe bem disso. Então, portanto, o transporte na via expressa tem que dizer o seguinte: bom, para que e qual tipo de modal? Tem que ser para o transporte coletivo, depois o transporte individual, mas os dois juntos. Mas tem que ser transporte coletivo, corredor de ônibus, para poder dar fluência para as pessoas, inclusive, aos poucos, saindo dos carros e ser convidados a transporte coletivo. Agora, para isso, tem que haver um estudo de origem e destino. Pasmem, somente agora, atual, uma empresa chamada Planos, que é do governo federal, governo estadual, junto com a universidade, estão fazendo um estudo de origem e destino. Sem o estudo de origem e destino, para onde as pessoas vão, para onde elas vão, não há plano de mobilidade que resolva. E nunca fizeram isso antes.
Porto Alegre levou 5 anos fazendo estudo há mais de 15 anos atrás. E aqui agora que estão fazendo a proposta. E, no entanto, a Prefeitura já tocou o corredor de ônibus exclusivo sem um estudo geral. Por exemplo, qual é o modal que vai ter naquela área? Pode ser aeromóvel, que é aquele que tem em Porto Alegre, que vai por cima. Pode ser VLT, que vai no trilho. Pode ser corredor de ônibus exclusivo de BRT, que é Bus Rapid Transit, que tem em Curitiba. São ônibus com plataforma, que é o mais barato e mais rápido de fazer, certo? Tem também o monotrilho, que vai por cima. E até por incrível o teleférico. Mas não esse teleférico que está sendo feito agora no Morro da Cruz, com gôndolas de 8 pessoas. Tem gôndola de 30 pessoas. Mas é no sentido do tronco, que é a via expressa, para transporte coletivo de massa, até chegar a Santo Amaro e Biguaçu. Esse estudo já tem que ser feito, está atrasado. Nossos alunos da universidade fizeram uma proposta, sem nenhuma infraestrutura. Nós, como GEMURB da universidade, já estamos debatendo uma proposta que mesmo a nós tem que passar para um estudo de destino. Por exemplo, a rua X tem quanto de fluxo? 10 mil pessoas? 5 mil? Bom, se for 5 mil, não dá para colocar um metrô, certo? O metrô precisa de 60 mil pessoas a hora. O teleférico, que estão implantando maciço agora, é 8% da demanda. Precisa de 200 mil, né? E não 15 mil. Então, por que não foi feito estudo de destino? Coloca um teleférico que não vai resolver o problema do fluxo que precisa de 200 mil pessoas, que é corredor em torno do maciço. Então, a proposta da Via Expressa, como também a BR-101, são eixos já hoje urbanos, né, que tem que ser qualificados para transporte público de massa. Queremos também... Não sei se ficou claro, mas... Queremos também informar, depois no coffee break, o nosso nobre vereador vai ficar à disposição da mesa redonda, isso já é sabido, mas só para lembrá-los, os nossos renomados perguntadores, que o nosso convidado de hoje, falando para Santa Catarina, é o vereador de Florianópolis, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, ele é mestre em arquitetura e doutor em urbanismo. E o tema de hoje, o Plano Diretor de Florianópolis. Plano Diretor de Florianópolis. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da Associação Comunitária Ação e Cidadania, doutor Francisco Assis da Silva. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o nosso convidado central e faça a sua pergunta, por favor. Cumprimento a todos vocês que estão em casa, aqui presentes. Obrigado a Deus Pai pelo convite da Primeira TV. Esse show da tarde aqui, olha, tem ido muito e o pessoal tem aprendido muito e é muito importante isso aí. Minha pergunta é a seguinte, o plano diretor de Florianópolis, ele está mais uma polêmica, como é que se diz, um rolo assim, e não se entende onde é que está a deficiência, é no povo ou é na prefeitura, ou é as políticas, porque tem hora que a política que eu vejo em si é para administrar a cidade, uma casa, um país, assim, só que a política tem hora que ela, de vez de avançar, ela dá uma marcha ré e o povo é prejudicado. O senhor podia me explicar alguma coisa sobre isso? Agradeço a pergunta, esse é o tema atual que está em debate em Florianópolis. Eu quero falar como professor, mas também como integrante do núcleo gestor, que se encarregou durante todo o período desde 2006, até agora, recentemente, no ano passado, para debater o plano diretor da cidade. O núcleo gestor, no qual tem assentos empresários, a universidade, os distritais, que chama 13 distritos em Florianópolis, o pessoal do movimento ambientalista, atividades comunitárias, enfim, todo o setor da sociedade organizada no núcleo gestor. Na época do Dário, porque a atual prefeitura disse o seguinte, mas já discutiu 7 anos, para que discutir mais? Vamos tocar, vamos fazer o projeto uma vez. Engano. Primeiro, não foram 7 anos de debate, viu? Foram 2007, 2008. Depois o Dário, na época, quando debateu, lançaram 3 mil propostas, a comunidade debateu amplamente, baseado no Estatuto da Cidade, que hoje diz que qualquer plano e programa tem que passar pela participação comunitária em geral, desde a concepção de qualquer projeto plano até a sua avaliação, a implantação, etc. Isso é estranho para o povo brasileiro. Como? Isso é coisa de técnico, de político? Não. Hoje, qualquer projeto tem que participar pelo crivo da sociedade, inclusive mobilidade urbana. Bom, portanto, só 2 anos, 2007 e 2008, o Dário suspendeu na época e contratou uma empresa. Para fazer o quê? Agora consultou a sociedade, agora vamos fazer uma proposta e durante 3 anos ficou elaborando a proposta. Quando eu fui apresentar no TAC em 2010, foi amplamente rejeitado. Aí a prefeitura voltou em 2011 a lançar a proposta de novo. Houve rejeição. Bom, aí finalmente, baseado na justiça, tivemos que judicializar, o Ministério Público fez que o prefeito anterior retomasse o núcleo gestor de onde começou. Só que vieram as eleições, aí morreu, certo? Então foram 2 anos para a gestão total de 5. O atual prefeito, havia uma grande expectativa,
Mas, no entanto, o que ele fez? Ele não pegou a proposta anterior e disse, vamos agora terminar a proposta. Ele fez uma outra proposta, partes iguais, partes bastante diferentes. E aí disse o seguinte, como já discutiu, então vamos discutir, vamos fazer rápido. Promoveu 51 reuniões, rápidas, sem ampla divulgação, não chamou a audiência pública distrital, que é o âmbito central que o Estatuto da Cidade estabelece, ele fez reuniões rápidas, sem convocação, na correria, em mais ou menos um mês e meio, ele discutiu, fez uma audiência pública, só escutou mais que fez contribuição, no dia seguinte entregou para a Câmara de Vereadores. Então, em um mês e meio, mais ou menos, que o Goddard levou 5 anos, ele fez em 2 meses a proposta final. Bom, isso aí não é participação. Segundo o que se defende hoje o Estatuto da Cidade, que é o plano diretor participativo, não é técnico somente. Eu digo como arquiteto, sei disso. Já há anos eu trabalho nas comunidades, trabalhando junto, desenho participativo. Então, isso que foi, desculpe, foi engodo isso. Tá? Foi, primeiro, não houve participação como deveria, foi por 2 meses. Segundo, o outro plano foi feito. E mais, o núcleo gestor aquele foi retomado quando o núcleo gestor disse, vamos fazer audiências distritais em cada bairro. Ganhou 15-4. Quando o coordenador aí ele disse, bom, vamos fazer os cronogramas. Quando fazer os cronogramas, ele disse, não, agora acabou a reunião, suspende a reunião, que é atribuição do prefeito. Não é atribuição do prefeito. Então, portanto, por quê? Porque está ferindo o Estatuto da Lei 10.257, da participação. Então, o prefeito feriu o princípio participativo e fez uma outra proposta que não é a mesma na época do Dário, que pelo menos foi discutido, com problema, mas foi. Então, nesse sentido, feriu duplamente um plano diretor que devia ser emanar da comunidade. Isso eu acho que é a novidade que o brasileiro não entendeu, que é a democracia participativa. Ou seja, um plano técnico não é coisa de arquiteto, de engenheiros. O plano é participativo junto com as comunidades. Queremos também agradecer a presença desse líder espiritual e também líder político, Guru Mohamed. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. Cumprimente o mestre em arquitetura, o Lino Fernandes, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os colegas da mesa, boa tarde ao Tadeu Soares, ao doutor Nilo. Primeiramente, eu gostaria de dizer uma coisa. A gente passa pelas ruas, fala em mobilidade urbana, e a gente vê as calçadas todas depredadas, todas destruídas. Né? Então, isso é uma coisa muito triste. E ontem eu vi uma situação muito triste, uma pessoa que é deficiente estava atravessando e passando dificuldade para isso. E aqui diz também que o senhor assessorou comunidades carentes. O que é esse seu trabalho que o senhor fez, por gentileza? Eu queria agradecer, primeiro quero, os pastores estão aqui, eu não falo com ênfase, né? Não falo com raiva. Okay? Eu acho que mais a suavidade é a violência do coração. Eu estou reivindicando, porque as comunidades, da forma participativa, a voz apareça que estão nas invisíveis, nas periferias, sofrendo. Certo? Porque nós temos planos autoritários, décadas de autoritários no Brasil. Tá? Com relação às calçadas, é isso que você está falando, perguntando? Não, assim, o plano das calçadas é um plano a ser isso. Por exemplo, aí que está, um plano diretor seria se ele olhasse para as microescalas, ou seja, aquele detalhe da pessoa deficiente, a pessoa idosa, tá? Os cadeirantes, fundamentalmente, e as gestantes. Tu pega no Morro do Maciço, pessoas que foi uma grande vitória na época, na época do prefeito colocou ônibus no Maciço, que ainda é insuficiente. Imagina a pessoa subir e descer o morro, levando os seus filhos no braço, final de semana, quando o ônibus é cada 1 hora, que vai levar no hospital universitário. Imagina essa mãe, que tem que levar correndo e gastar de táxi, que não tem como descer e subir. Então, eu me lembro de Sadi, que tem um filho deficiente. Eu me emocionava muito ele dizer, ele subindo e descendo os braços da serrinha para ir no hospital universitário. Bom, então, um plano diretor só é plano diretor quando ele trabalha nas microescalas com as crianças, os idosos, as gestantes e as pessoas caminharem sem nenhum obstáculo e barreira arquitetônica. Nesse sentido, as calçadas tem que fazer fluir. A calçada, por exemplo, deve ser uma atribuição, viu, gente? Não é só do dono da frente. Devia ser um projeto da prefeitura, um projeto que dê continuidade. As pessoas, que cada um faz a sua calçada, um sobe mais, outro mais para baixo. Um tipo de piso, outro tipo de piso. Não, tem que padronizar um piso. E aí abater no imposto de renda do IPTU, tudo bem, mas a prefeitura tem que fazer um desenho que tem continuidade. E somente os cadeirantes, os idosos, que sabem o que é, os obstáculos, que de modo geral, quem projeta na cidade, eles são jovens. Eu falo para meus alunos, são umas máquinas, eles pulam a escada a cada 3 degraus. Por isso que tem curso de arquitetura, são poucos do Brasil, que os alunos colocam pedra nos pés, eles caminham o dia inteiro, chegam a chorar. Eu fico na cadeira, cadeirante, um dia. E ficam cegos durante uma manhã. Aí eles percebem a juventude, que são os que projetam nas cidades
até os 50, 40 anos, o quão é delicado a microescala. Então, uma cidade só sonha com uma escala, um dia que nós podemos caminhar sem barreiras, e não precisamos nem pegar transporte coletivo. Nós podemos caminhar livremente, nos encontrarmos, que eu acho que é o mais importante na cidade, é criar espaços públicos para nós convivermos, nos olharmos. Mas seria uma barreira arquitetônica. Essas calçadas, portanto, é um projeto da prefeitura e não é das pessoas individualmente. Muita gente conhecia ou não conhecia o nosso convidado central, mas eu tenho certeza que 90% daqui, 95%, 99% não sabia que ele era um político qualificado, mestre em arquitetura e doutor em urbanismo. Inclusive, ele foi professor da nossa querida, amada, a Laura, que foi aluna dele, né? Ele até esteve na festa, e a doutora Laura é filha dessa ferinha ali, da nossa professora aqui. Não dá para elogiar muito ela, não vamos elogiar ela muito, não. Hein? Essa poeta. Não, isso aí, meu Deus, não, essa é artista. É a nossa professora, Aqui todos nós somos alunos, todos nós somos alunos dela e do mestre Donato ali. Queremos também agradecer a presença do nosso palestrante, do nosso apresentador da Prime TV, o Anilson Martins. Cumprimente o Dr. Lino e faça a sua pergunta, por favor. Muito boa tarde, senhoras e senhores. É bom estar aqui de volta e hoje um tema muito importante. Eu não lhe faço uma pergunta, mas sim um pedido em nome da comunidade do Estreito. Apesar de eu morar em São José, eu vivo mais lá pelo Estreito. O que daria, através do seu conhecimento, da sua responsabilidade, fazer, de repente encaminhar, para que se acabasse com a mão dupla de estacionamento no Estreito, porque é uma tranqueira. Ali na rua Tupinambá, aquela região ali, em dias de futebol, então a coisa pega feio. Daria para, a partir dessa nossa conversa aqui, alguém tomar uma frente? Está normalizado. Tá. Eu agradeço a pergunta também. É o seguinte, isso é um problema geral que está acontecendo. É inadmissível ter carros dos dois lados, certo? Então, não adianta ter um prefeito estar preocupado com a mobilidade urbana, pelo menos no discurso, se as coisas mais básicas, que dos dois lados, acaba travando o trânsito. Tá? No centro da cidade, tem agora a Zona Azul, que tem a Zona Azul de um lado e do outro. Havia atrapalha os dois lados. Então, isso é inadmissível. Primeiro tem que ter sistema de binário. Evitar dupla mão, certo? Quer dizer, você sai. E para isso, volte de novo, tem que fazer um estudo sério de computador, fazer várias simulações para fazer isso. E segundo, por quê? Porque quando nós toca o transporte coletivo, as pessoas querem chegar no carro, no centro da cidade. Então tem que desestimular os carros no centro, fazer sistemas, bolsões de estacionamento no entorno do centro e fazer ônibus que circulem no centro. Até que eu digo mais, com painel solar, do que na universidade hoje, circulação. Então, essa proposta exatamente é esta. As pessoas voltam para a questão participativa. O plano diretor só é possível, um plano de mobilidade, se as pessoas, se o prefeito está sensível à experiência das pessoas com a cidade, no seu caso. Não pode ter dupla mão, não pode dupla mão. Então não pode dupla mão. Agora, como fazer isso? Mas não dá, é muito difícil, vai rapidamente. Então, faz aos poucos da transição. Eu só queria dizer eu estou mais de 20 anos trabalhando com as comunidades, periferia, são mais de quase 25. Eu estou trabalhando há muitos anos nessas comunidades esquecidas. Inclusive, a minha mãe morava aqui no Jardim Eldorado, faz homenagem ao meu pai, que houve várias enchentes nessa região, nós somos uma bacia que absurdamente foi ocupada sem nenhum planejamento. E eu estou trabalhando há muitos anos nessas regiões, por isso que eu estou aqui. Porque devido ao trabalho há muitos anos nessas regiões, disseram, porque tu não vai ser vereador. Não, como assim? Não, vereador. Eu vereador? Como assim? Não, claro, você já é vereador. Bom, então aí aos poucos eu fui aceitando essa ideia. Demorei muito para aceitar, viu? Porque eu tinha aquela visão meia preconceituosa por isso. Mas acabei aceitando porque eu trabalho há muitos anos nessas regiões da Panaia, a comunidade negra lá ali no caso, a Vila da Alvorada, mais da metade das crianças no Xiri, norte da ilha, estão com problemas nos pulmões, tá? Eu estou lá com eles há muitos anos de conseguir que eles ficassem daquela região, não fosse expulso daquela região para fora da região metropolitana. E eu posso citar várias regiões, aqui do lado, também Frei Damião, que é seríssimo problema, Jardim Eldorado. Então, habitar aqui a Florianópolis, que eu tenho assessorado também as comunidades aqui para evitar um loteamento que tem 5 metros de altura, que piora ainda mais o alagamento e enchente nessa região. É uma coisa absurda, isso é uma coisa quase de prisão do prefeito. Queremos também agradecer a presença dessa liderança que comanda um projeto Ação Social ali na Colonia, a nossa pastora Niura. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o doutor
doutor Lino, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos e a todas que estamos assistindo, ao doutor Lino, ao Tadeu. É muito bom estar novamente aqui com vocês, com todos os outros participantes dessa mesa redonda. E eu sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente da Coloninha. Tenho um projeto social também. E também sou atuante junto à Associação dos Moradores daquela comunidade. Minha pergunta é, está sendo criado, está sendo organizado, feito, construído vários apartamentos lá na Coloninha. Eu gostaria de saber se esses apartamentos serão para as pessoas que moram no bairro, que são pessoas bem carentes, que a gente conhece, ou vão vir outras pessoas de outros bairros para habitar nesses conjuntos. E também, eu estive dando uma olhada no plano diretor em relação à Coloninha. Não entendi muita coisa que está lá. O que você poderia nos falar sobre isso? O plano diretor, ele avançou, vamos dizer assim, em algumas regiões, devido à sociedade organizada. Então, o PESC, que está há mais de 20 anos trabalhando no plano diretor, lá o prefeito acabou aceitando 2 pavimentos. 2 pavimentos, viu? Porque o plano diretor antigo era 2, mas era 4, 5. Porque tinha a sobreloja, a átimo, etc. Então, 2 pavimentos. Isso foi um avanço. Porque o Campeche reivindicava congelamento de 2 pavimentos, porque tem um aquífero lá embaixo. Também Inglês, Lagoa, Pantano do Sul. Nesse tipo foi um avanço. Tá certo? Agora, em Coqueiros também, na parte sul, da parte continental, a comunidade é muito organizada ali, também conseguiu frear os gabaritos, a altura dos edifícios. Agora, na parte que está menos organizada, que é a parte norte da parte continental, que eu venho assistindo há algum tempo, ali os gabaritos, a altura dos prédios explodiram. Certo? Ao longo também da BR aqui, 282, também vai passar para 16 pavimentos. Né? E em algumas regiões também de Florianópolis aconteceu isso. Quer dizer, o prefeito controlou o gabarito em algumas regiões da altura, mas liberou em outras. O caso do Estreito é um caso, eu tenho há muito tempo criticado, um dos mais violência que teve dentro do plano diretor. A atual situação do Estreito tem hoje mais de 0,5 metros quadrados de área verde por habitante. Com essas verticalizações, inclusive o terreno da Marinha, que não foi debatido, que foi privatizado o terreno da Marinha sem consulta da sociedade, do governo federal, ali vai passar para 12 pavimentos, tá? E em várias regiões, você pode pegar aqui na parte continental, com a mesma área de lazer. Não foi criado mais lazer de contrapartida disso. Então, portanto, 0,5 vai cair para 0,2 metros quadrados de área verde por habitante. Então, na parte da Coloninha, isso é só falando só na altura dos edifícios, que é orientar o número de carros, número de pessoas, demanda de equipamentos, etc. Aliás, a UPA, que está sendo agora debatida no Estreito, que é a UPA 3, o prefeito, mas já tem UPA lá do São José e Palhaço. Não, peraí, mas só que, se projetar para 20 anos, a UPA, aí se justifica uma UPA só para a parte continental. Na parte da Coloninha, qual é o tipo de população? Bom, eu acho que a tendência, sinto muito, de Florianópolis e das regiões do entorno, é de uma elitização da ilha. Hoje a classe média não consegue comprar terreno dentro da ilha. Nos últimos 5 anos duplicou o preço. Então eu sinto que a tendência é classe média alta. A classe média baixa, segundo nós estudamos na universidade, está indo para fora da região metropolitana. Queremos também agradecer a presença da nossa artista, a nossa apresentadora, Sandra Pereira Sutil. Por favor, cumprimente o nosso convidado central, o vereador de Florianópolis. Ele também é mestre em arquitetura e doutor em urbanismo. Por favor, Sandrinha. Senhor Lino, falando em elitização, eu gostaria de falar sobre Ponta do Coral. Os ambientalistas defendem que não pode construir ali. Os empresários falam para a sociedade que vai gerar emprego. Qual é a sua visão a respeito? Essa questão de gerar emprego, já falei até com o presidente Sindusco, já não vale mais. Para qualquer atividade é gerar emprego. Quer dizer, nós temos que gerar emprego, garantindo sustentabilidade do edifício. Quando você for construir um edifício verde, que tenha todas as condições de ventilação e iluminação, que não conserve calor, como é aquele marmitão que nós temos aqui no aterro, assim, gerando emprego. Então é falsa a discussão. Os empresários têm sempre que se argumentar. Então não é. A questão da Ponta do Coral foi uma conquista da sociedade. Porque eles queriam que fosse uma área de lazer. Certo? Mas a prefeitura sucateou, deixou aquilo abandonado, para depois dizer, tá aí, ó, tá abandonado, não tem que ter o setor privado que vai cuidar dessa região. Como assim? O Majestic, na frente do Majestic, é uma praça pública, ela cuida, e hoje não dá nem para sentar naquela praça, que ali virou uma espécie de espaço
uma área de átrio para o hotel. Né? No caso da Ponto Coral, que eu faço parte da luta desde os anos 80, junto com meus alunos, na época nós fizemos uma protesto, na época que fosse área pública, aquela área não ficou nem 22 pavimentos, mas também não ficou, infelizmente, área verde lazer para a cidade. Vai ficar 6 pavimentos. As 6 pavimentos foi o que o prefeito colocou para evitar uma explosão, mas também o prefeito, por compromisso, não sei por que aconteceu, ele não conseguiu deixar aquela área verde lazer livre. Bom, a borda d'água, ou seja, todo o litoral tem que ficar totalmente desobstruído para áreas públicas. Isso está na Constituição, que é ali, os primeiros 33 metros, as 33 metros tem na área de marinha. E é ali que aconteceu, pegava 33 metros, o empreendedor ia ficar com uma área muito pequena, ele não pode construir um edifício muito alto, então não vai dar lucro, certo? Então ali o que ele fez? Ele aterrou a Ponto Coral, criou os 33 metros que era natural, passou para 33 metros no aterro, aí pegou a área inteira. Mas assim está fácil, né? Você cria uma área artificial, obrigado, 33 metros, então eu aterro para você, aterro lá fora. Agora eu pego a área inteira, 22 pavimentos. Tá? Eu sempre que um ex-aluno meu projetou aquele prédio. Tá? Eu lamento isso. Então, acho que não dá, isso é uma área pública, tem que ter controle público da população, e os empresários tem que estar submetido ao interesse público da cidade, mantendo os lucros deles, mas não dessa maneira, a custo de emprego, ou estourar com o meio ambiente e obliterar, privatizar a nossa orla, já é pouca. Queremos também agradecer a presença do nosso empreendedor especialista em segurança no trabalho empresarial, Dr. Jurandir, uma honra tê-lo conosco. Cumprimente o nosso vereador da capital, o vereador Lino, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao telespectador catarinense. Boa tarde aos colegas da mesa, dessa grande família que a gente já participa há tempo. Doutor Lino, é muito interessante aproveitar e participar da sua experiência profissional. E eu perguntaria sobre a situação mais específica ali do estreito, como você está falando, e do balneário da Nova Beira-Mar. Tem alguma previsão, tem alguma solução para se concluir aquilo ali e se aproveitar em melhores condições? O caso aí é o exemplo dos desmandos do poder público. O projeto correto foi na época do J-Pot, que tinha a PC3. Lembra da PC3? A PC3 que é o que vai rápido e conecta na BR-101. Acontece, devido às crises que vão acontecendo, aquela obra não foi saindo, foi demorando muito, e as pessoas precisando, que é uma área pública, e aí vem a questão de sem teto, não tem uma política habitacional para os pobres, né? Eles vão ocupando essas áreas. Aí quando foi fazer, tem que fazer uma desapropriação muito grande. Então, o lamentável que eu digo, não precisava da Beira-Mar Norte continental, viu? Na época, quem concebeu isso foi ex-professor Gama Dessa, na época já debatemos com ele, que criou o nosso curso de arquitetura, e fizeram esse desenho. Eu já dizia na época que isso aí vai se transformar em um projeto imobiliário, e não vai dar outra coisa. Quer dizer, não é o sistema de mobilidade. Podia usar a PC3. Agora a PC está cara para fazer. Agora, eu não sei se é tão cara para fazer uma Beira-Mar Norte até chegar lá em cima. Pode ser tão caro ou mais, não sei, tem que fazer estudo comparativo, que até hoje o Poder Público não fez. Tá? Agora, mesmo que seja, aquela prova está parada, sabe por quê? Porque tem problema de impacto ambiental. O Ministério Público Federal, que é uma área federal. Até agora, o governo não respondeu estudo, não fez estudos de impacto ambiental, então está parada a obra. Agora, a tendência é ela ir aterrando até o norte. Bom, não tem problema. A Ponta do Leal e outros tem pontos de pescadores. Eu pergunto, e aí, os pescadores saem para fora? Fica por isso mesmo? Não, para evitar o erro que aconteceu nos Sacos de Limões, por que não, já que se é que tem que fazer a Beira-Mar Norte continental, porque eu acho que a PC3 tem que estar fazendo um estudo comparativo financeiro, você pode desviar por fora e manter uma baía para os pescadores, não é? E faz um belo desenho, tendo uma baía interna, mas não uma baía para esgoto, viu? Tem problema também, não vira outro problema sério, como acontece nos Sacos de Limões. Então, a comunidade local, os pescadores, a população local, não foi ouvida nesse projeto. E está interrompido por problema de embargo ambiental do Ministério Público. Agora no Show da Tarde, vamos aplaudir o nosso comentarista, doutor Daniel! Falar em plano diretor, na atualidade de hoje, realmente é preocupante. E quando se fala questões de impacto ambiental, na verdade, se formos olharmos, não muito longe, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, Florianópolis, ali a Rui Barbosa, que diretamente poderia ter um acesso direto à beira-mar,
E hoje nós vimos que, na verdade, cada vez a população, o ser humano, tem agredido mais a natureza, e tudo que agride, automaticamente receberemos. Pois a Bíblia diz bem claro que a gente planta, a gente seca. E não é diferente o que está se tornando o caos na nossa capital. Estudar, preocupar e analisar investimentos dentro da ilha tem que ser com cuidado, porque a desvalorização, o desrespeito que tem com o Manezinho hoje é tremendo. Hoje quem fica sentado às cadeiras dentro de secretariado não são pessoas que, na verdade, conhecem ou convivem ou nasceram na capital. Então é importante a gente pararmos, pensarmos, para que possamos discutir e entender melhor, para poder debater, porque o respeito com a comunidade, com a sociedade e principalmente quem mora nas periferias, que o nosso doutor claramente coloca, tem um vasto conhecimento, que conviveu, é importante sabermos dar valor, porque são essas pessoas que fazem a diferença das grandes pessoas que hoje estão sentadas nas cadeiras e se esquecem da realidade. É muito simples, chegar no horário de pique, pegar o seu carro e se mandar, mas aquele que trabalha, aquele que vive o dia a dia e tem que cumprir o horário e bater cartão, vive a realidade que hoje nós vivemos. Infelizmente, hoje é aquele show de ioiô que sobe e desce, prédio subindo, a força do poder, a força da interferência, seja no Legislativo, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, mas tudo influencia diretamente a população de Florianópolis, as comunidades, os municípios que vivem ao redor, que sobrevivem também ali dentro. E muitos aí são de fora, deputados estão lá de fora, eles vêm aqui, interferem na nossa capital, mas infelizmente quem que paga o preço? Quem sofre as consequências? Então falar em plano diretor nos dias de hoje é complexo e realmente precisa com muita atenção e dar valor aos verdadeiros manezinhos que estão sofrendo as consequências. Quero também agradecer a presença da nossa jornalista, nossa cantora, apresentadora. Obrigado, nossa professora Ivonilda, por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o professor da sua querida filhinha, a Laura, e faça a sua pergunta, por favor. Oi, olha, prazer em revê-lo, muito prazer em revê-lo. Hoje eu estou muito satisfeita, né? Porque já vi os meus bisnetos, estão bem, né? Então está tudo bem. Eu, antes de fazer a minha pergunta, eu quero fazer duas observações. Já que estamos falando em urbanismo, em beleza, jardinamento, aquela coisa toda, eu quero cumprimentar São José. À beira-mar de São José, eles estão fazendo aqueles pérgolas, né, que chama? Decks com pérgolas. Vai ficar um negócio lindo, gente. Vão botar folhagens, vão botar trepadeiras, né? E vai ficar uma coisa bem... Ó, já maliciou. Árvores, plantas trepadeiras, meninos. Plantas trepadeiras. Então, eu quero parabenizar muito bem a Secretaria de Obras, porque vai ficar uma coisa bem, bem gostosa ali na beira-mar. E quero fazer uma observação das calçadas que são feitas aqui, que eu acho que... Tem muito cego aqui em São José, porque não tem uma rua que não tenha uma calçada com aquelas partes centrais em relevo, para o cego caminhar, e o idoso se vê mal com aquele relevo. O idoso que tem dificuldade em caminhar se sente muito mal com aquele relevo. Eu acho que, mas já está feito, está feito. Agora eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Doutor Lino, eu não entendo nada de leis, mas eu gostava muito de fazer as compras ali naquele Feira Livre que havia, direto do campo, ali no aterro, lá no centro. Muito bem. A Marinha disse que era dela, foi aquela briga, aquela coisa toda, e tiraram. Agora botaram um mercado de peixe no terminal. Eu sei que é provisório, mas eu acho que é um contrassenso. Ali havia uma construção de alvenaria, com balcões, não era uma coisa para conservar aquilo e complementar com a venda do peixe? O projeto, houve um debate na Câmara de Vereadores, junto com o prefeito, a SPU, Superintendência Patrimônio da União, o professor Isolde, que já saiu, inclusive, ela tinha já há muito tempo, já vinha avisando a gestão anterior que aquilo tinha um prazo final, que é aquela parte toda ali.
que foi feito sem projeto, sem debate com a comunidade também, né? Embora é importante ter o camelódromo ali e o direto do campo. Acontece que a prefeitura foi meio que adiando a situação. Quando chegou no limite, não deu mais. Agora deu prazo. Então, deu prazo. Parece que a SPU estava mandando o pessoal embora dali. Não é verdade. Eu acompanhei isso de perto. Né? Acontece que a prefeita anterior não resolveu o problema de dar um prazo para poder recuperar o aterro, ter um outro local adequado para eles, ou ali com um projeto qualificado. Né? Agora eles retiraram as pessoas provisoriamente, a prefeitura está realizando um projeto que eu acho que é sem concurso. Outro problema, também não quero entrar aqui nesse debate, mas pelo menos uma proposta de uma passarela que vai da Fernando Machado até o Centro-Sul, e por baixo se vai destinar a direto do campo, o camelódromo, etc., com um projeto mais definitivo. Enquanto isso, está naquela situação que está. O mercado público também, provisoriamente, foi colocado lá no terminal para depois retornar. Então, esse é o projeto, mas foi feito o projeto já em cima do laço. As pessoas tiveram que sair, tiveram naquela correria, porque tinha um prazo legal, né? Então tiveram que sair. Houve a proposta, inclusive, de alugar todo o casario para a parte leste, que está todo desativado ali, naquelas ruas da João Pinto, enfim, né, com aluguéis. Mas o prefeito não conseguiu, eu não sei por que razão, e aí ficou uma situação, aí ficou pior agora. Agora ficou uma situação, e até saiu o projeto, uma zona abandonada, sem o projeto, perdeu a vida que tinha, que é importante, mantinha um aterro vivo, tá certo? Até sair o projeto esse da passarela, vai levar não sei quanto tempo. E aí, enquanto isso, tem que ter uma solução, o aterro está abandonado. Então tem que recuperar, ou volta ao lugar que estava, ou algum lugar que para manter a vida do aterro até sair a nova obra, tá certo? Então é isso, mais ou menos, a discussão, infelizmente, faz tudo com base em improviso aqui nas prefeituras. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado pastor José Taborda. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o doutor Lino e faça a sua pergunta, por favor. Doutor Lino, boa tarde amigos. Na verdade, não sei que pergunta fazer, porque sou novo na região. Eu vim de uma cidade em que funcionava tudo. Calçadas largas, saídas para cadeirantes, em cada quadra 2 ou 3 saídas para cadeirantes, sem problema nenhum, ciclovias, tudo funcionando direitinho. E daí... Qual a cidade? Qual a cidade? Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Tudo 10. Então aqui eu conheço pouco, mas eu fiquei surpreso, assim, porque às vezes a gente ouve muita questão de gestão, e veio para cá a ministra do Planejamento, reuniu com o governador, com o prefeito, e se nós temos um problema que envolve os municípios vizinhos, por que os prefeitos dos outros municípios não estiveram presentes para fazer uma discussão da mobilidade urbana aqui na região? Então eu fico surpreso com essa falta de dinâmica da gestão pública. E daí eu leio que no plano diretor está querendo aumentar a urbanização na Lagoa da Conceição. Eu fico bastante preocupado, assim, porque é uma área de preservação permanente. Eu não sei o que o senhor tem a dizer sobre isso. Antes, só para lembrar, além de ter um plano de mobilidade metropolitana, né, porque hoje não dá para separar São José nem Palhoça, não tem como precisa separar. Tudo tem que ser projeto integrado e consorciado. Saneamento, transporte, habitação, tudo, resíduos sólidos, né? Aliás, o Briguaçu pega os resíduos sólidos para lá com aterro e não tem contrapartida na capital, né? Quer dizer, leva tudo para lá, a água tira de Santa Amaro e não tem contrapartida. Bem, então, esse plano metropolitano precede uma outra questão. Que, de modo geral, os grandes investimentos estão na ilha. Vocês observaram? Autódromo na ilha. Qualquer grande empreendimento, bom, que tenha sucesso internacional, enfim, né, com as estrelas, tudo na ilha. A parte continental, não. Agora, o governador fez um desserviço, colocar o centro administrativo onde? Saco Grande. Quando já precisa, tem que ficar fora da ilha, no epicentro, eu digo, que é aqui na parte central, perto da Itaguaçu, ou até em Tijucas. O aeroporto tinha que ser em Tijucas. O aeroporto está mal localizado. Então, olha só, enquanto continuar essa política de ir para dentro da ilha concentrar, não tem plano de mobilidade que resolva. Ou seja, é como se aqui fosse o quê? Subcidadãos, porque a ilha é mais importante. Sinto muito que a ilha é mais importante, com um risco de alta seletividade, e a parte continental não importa. Isso aqui é quintal, desculpa, é quintal. Tá? Então nós temos que repensar uma redistribuição dos grandes investimentos que sejam na parte continental também, não é que é evitar a ilha, certo? E aí fazer uma grande distribuição. Aí sim, porque se continuar concentrando a ilha, eu digo, mas não é toda a ilha, hein? É a parte norte, a parte do filão. Há o estudo do professor Marinês Sugai que diz o seguinte:
Tinha a rua Bocaiúva ali, já passou por mais de 20 recatamentos de asfalto. E, no entanto, a rua em Biguaçu, que nunca passou nenhuma pavimentação. Entendeu? Então, acho que isso é o que eu quero pensar. O modelo está concentrado na parte sul. Queremos também agradecer a presença do nosso craque, o nosso historiador da cultura afro aqui do município de São José. Obrigado, Joy, pela sua vinda, pela sua presença. Cumprimente o doutor Lino e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, obrigado pela oportunidade. Aos amigos da mesa, meu boa tarde. Ao público de casa também. O professor Lino é uma grata surpresa para a comunidade, principalmente para a comunidade negra de Florianópolis, que tem nele um grande portador de conhecimento da nossa realidade. E eu gostaria de te fazer uma pergunta, Lino. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço e um beijo para a Wanda, assessora do Lino, que é nossa companheira de luta. Gostaria de te perguntar o seguinte, vou perguntar ao professor. Hoje a minha entidade, a Sociedade Cultural Quilombo dos Palmares, que pouca gente sabe, mas está há mais de 40 anos na luta pela causa, redigiu já vários documentos e mandou para o MEC com a questão do mérito, aplicação do mérito no conteúdo didático das escolas do Brasil, no quesito Brasil colonial, né? Aplica-se a história do escravismo e só o demérito. A criança de 7 a 10 anos negra na escola, ou ela digere aquilo, ou traumatiza, ou sofre uma lavagem cerebral. O MEC hoje se transformou num polo de classificação de raças, uma superior e outra inferior, né? Não queremos que seja deixado de aplicar a história do Brasil colonial, mas que seja inserido o mérito do povo negro, para que essa criança não sofra um impacto tão grande quanto lhe é relatado o período escravocrata, que realmente é traumatizante. Você, como professor, o que é que você acha que deve mudar na Lei 11.630? Eu acho que a lei... Bom, o nosso mandato tem uma preocupação, um carinho especial pela população de origem africana, né, negra, quer dizer, nós temos várias lutas dos terreiros, vários temas que a gente tem tratado lá. E, particularmente, a educação nas escolas, né? Tem que ser, a lei é boa, mas a aplicação que é o grande problema, né? A história da África, por exemplo, né? Que é uma conquista do povo negro já há muitas décadas. Entre outras, tem uma Secretaria Nacional de Promoção e Igualdade Racial, desde o governo Lula, que foi fruto de uma pressão de décadas, 20 anos pelo menos, né? Há dias de nascimento, lá atrás, inclusive décadas anteriores. Então, hoje já tem uma política nacional de igualdade racial, entre os quais é a história, a educação, a partir da história do povo negro, como é que chegou aqui no Brasil. Então, o problema é como aplicar essa lei. Ela não pode ser aplicada sem uma qualificação, sem acompanhamento, inclusive, daqueles que lutaram pelo combate ao racismo, também junto nisso, que a gente chama movimento negro. E não só pega um professor, toma aí a cartilha. Peraí, como? Não é assim, tem que ver como explicar isso. Primeiro, tirar os estigmas, os padrões da forma como é a história do colonizador. A partir da história real, que foi a construção os escravos construíram esse país, né? E o aspecto da negritude. Então, isso todo o debate tem que vir nas cartilhas. E fazer uma discussão igual para igual. Os professores também têm racismo. Então, se você não tem uma formação com os professores, ele vai lá e dá uma forma burocrática aquele conteúdo. Isso é isso que eu entendi dessa lei da história da África nas escolas. Agora, no show da tarde, vamos aplaudir a cantora Maiana Lamego! Gotta take a little time to think things over. Better read between the lines, in case I need it when I'm older. Hey. In my life, there's been heartaches and pain.
I don't know if I can face it again. I can't stop now after I've left so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. Gonna take a little time to look around me. God, I know what left to hide. Looks like love has finally found me. Oh, in my life, there's been heartaches and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now after I've left so far to change this lonely life. I love is. Oh, I want you to show me. I wanna feel what love is. Feel what love is. And I know you can show me. Show me. I wanna know. So much you. I know you can show me, yeah, yeah. Oh, no, no, no. I wanna know. Ok! Meu Deus! Que voz, não? Cantas muito, hein? Obrigada. Ao vivo, né? Ao vivo, totalmente ao vivo. Ela é tão lindinha. Seguinte, eu vou ali cumprimentar o nosso vereador. Vamos aplaudir, gente! Vamos aplaudir! Vamos só! Não era pra beijar, não era pra beijar. Era só Não era pra beijar. E é Narayana, amigo, né? Isso mesmo. É da onde? Sou daqui de São José mesmo. São José? Isso. Fizesse ao vivo aqui, ao vivo, Ao né? vivo. Eu não tenho nada de playback e tal, entendeu? Playback era só aquelas outras vozezinhas que... Mas o resto era tudo ao vivo. É, e já tem CD, vamos lá um pouquinho ali. Estou fazendo agora. Tudo bem, 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 tudo bem. É, a modelo, eu tenho que mostrar modelo também, que é isso? Seguinte, a CD já tem CD já? CD? Tá a caminho. Tá a caminho? Isso. Legal, queremos então agradecer a tua vinda aqui no show da tarde, tem suíte, tem tudo ali. Muito obrigada. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim, do meu trabalho. Tu canta só em americanos ou tu canta Não, eu também canto português também, canto o que tiver que cantar. Você leva esse microfone de presente para você, tá? Ah. Vamos aplaudir a Narayana Aramego no show da tarde. Queremos agradecer o futuro prefeito lá de São Pedro de Alcântara, doutor Valmor Mate, obrigado pela sua vinda, já estamos atrasados. Cumprimente o doutor Lino e faça a sua pergunta, por favor. Bondade sua, muito obrigado. Lino, cidadão, professor Lino, doutor, vereador. Você é aluno aí da Federal, usar a droga é um direito seu. Tomar uma cachaçinha, um uísque, usar droga, não é bom para a saúde, mas é um direito seu. Eu, quando fui diretor da USJ, eu prestei sim do auxílio da Polícia Militar para combater a droga e preservar a tua segurança. Você vai aí para buscar um diploma de engenheiro, que aqui está um mestre sentado, sendo sabatinado, respondendo até por você. Então, nos orgulhe, você é aluno da Federal. Seja um grande engenheiro, um grande médico. Enfim, use a droga lá fora. Professor Lino, contribuindo, é uma vergonha que é a única cidade que não me orgulha, Florianópolis, porque temos aqui um pedaço que liga São José a Florianópolis, BR-282, quando ela começa lá no interior do estado e termina em Santo Amaro.
Pô, não me tire para otário, né, os seus políticos? Está na hora de reparar isso aí, né? E agora recente ainda, nobre vereador, gastaram um porrilhão de dinheiro colocando guarda-reio, que custa caro. Falo como um técnico em defesa civil, que representei o município por 10 anos, que aquele dinheiro dá para fazer muitas obras, senhores. Dinheiro público é complicado, hein? Vereador, quero fazer um pedido. O senhor tem feito lá defesa aos índios, defesa às invasões de Florianópolis. Conserve um pouco a sua inteligência, a sua capacidade que conhecemos. Levante essa questão desse pedacinho da 282. Não dá mais para engolir. E leve uma sugestão nossa aqui desse programa, e o Tadeu sabe disto, da construção da ponte no Bico do Papagaio. Bom, volto novamente, né? Eu acho que é importante ter um projeto geral. Inclusive o anel agora que está saindo por lá de fora, tem que ser pensado o desvio, né, que está sendo feito, já foi retificado algumas vezes, junto com a 101, tem que fazer um projeto geral, com a participação das comunidades locais, junto com os técnicos, fazer uma projeção disso, né? Então, isso é um projeto global, não dá para fazer por um pedaço, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A ponte lá também, nós temos que pensar isso. Por exemplo, tem gente que, para invés de vir pela 282, por que não atravessa da parte de Palhoça direto lá para, no caso, Ribeirão? Não, cuidado também. Então, não é assim. Quer dizer, tem que ver qual tipo de transporte. Quer dizer, depende. Se for uma ponte, bom, às vezes, lá tem áreas ambientais. Se você entra com uma ponte em Ribeirão, não tem área. Aquilo ali é uma área pequena, porque são tudo em costa. Pode dar um impacto gigantesco lá. Então, não dá para fazer projetos isolados, entendeu? Quer dizer, então, eu não posso responder diretamente. No caso da ponte do Papagaio, tem que ver lá no contexto geral. Não dá para isso, a coisa. O Ronélio, por exemplo, da Palhoça, o ex-prefeito, propôs também o transporte marítimo. Que bela proposta. A proposta tem mais consenso hoje, é o transporte marítimo. Muito bem, só que ele queria fazer de uma forma isolada e sem ter articulação com os prefeitos da região de Florianópolis, que é onde articula o ponto. Ele ficou sozinho, não conseguiu apoio e perdeu uma bela proposta. Então não adianta ser voluntarista, sair uma proposta. Tem que fazer, aí que está, voltou aqui, o pastor levantou. Os prefeitos têm que estarem juntos num trabalho consorciado e ao mesmo tempo. Eles têm que estar participando, e não têm participado. Então esse é um ponto histórico. É lógico que depois, no coffee break, ele vai poder ampliar as respostas, porque televisão é o horário, né? Televisão é o horário. Mas agora, no show da tarde, nós vamos ouvir o nosso renomado jornalista, foi presidente de sindicato, e hoje ele é comentarista da Prime TV, e, claro, um jornalista renomado. Nosso professor Donato, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimente o professor Lino e faça a sua pergunta, por favor. O Lino, antes de tudo, é um poeta. Num dos seus poemas, eu tive a satisfação de digitar para uma antologia que editei, Andanças, ele diz: tenho trafegado entre ardências e medos, e por ilação, Lino, me lembro de velhos, de cadeirantes, de aleijados, de cegos, que você agora há pouco também se lembrou. E como poeta você vê detalhes que pouca gente vê, ou não quer ver. O poste no meio da calçada, quando tem a calçada. A população exprimida entre a rua e o muro, por ausência do local por onde passar. E agora até os parquímetros no caminho dos cadeirantes. Não me dirijo agora ao poeta nem ao vereador, ao urbanista e ao arquiteto. Como se sente esse profissional perante essas coisas que se observam? Então, nós estivemos juntos na publicação chamada Versos Felinos, né, que foi um belo encontro que tivemos com vários poetas. E foi um prazer, porque eu conheci o Donato, que eu admiro profundamente, né? É um grande mestre, tem uma energia jovem, né? Impressionante, né? Então, a mim, é uma grande referência como cidadão e pessoa, né? Linda que é, né? Com relação de novo, são as barreiras arquitetônicas, né? A Celeste que vai lá, coloca um poste. Bom, eu sou, no caso recente, tinha um poste. Aí a pessoa que foi atingida é o técnico da prefeitura. Pasme, trabalha com trânsito. Ele diz, peraí, esse posto não pode ficar aqui. Não, é aqui que tem que ficar. Tem uma discussão entre ele, que é da prefeitura, encarregado do sistema viário,
e um funcionário da Celesc. Imaginem só, se o próprio funcionário da prefeitura, que é o que teria nesse caso, pelas coisas do Brasil que acontecem, carteiraço, enfim, não conseguiu, no final, devolver o poste para o outro lado. Então, imagine, 2 técnicos que deviam trabalhar de uma forma conjunta, não estão. Então, é o exemplo mais absurdo que nós consideramos. Então, nesse caso, tem que haver coordenação. Hoje os cadeirantes, eles têm lei hoje, mandam parar qualquer obra, hoje, o Ministério Público. Então vai acontecer o seguinte, então, nós temos que pensar isso, a fluidez. Calçadas largas, tem que ser pelo menos 3 metros, 2,5 já é apertado, 3 metros, cadeirantes já estão conquistando isso mesmo. Qualquer obstáculo tem que ser pensado em função da fluidez, fora, certo? E os parquímetros também. Então é isso que eu estou colocando, que eu acho que é fundamental. Esse projeto de fluidez é um desenho que a prefeitura tem que assumir, junto com as demais coordenações. A prefeitura tem que impor ao Celesc. Não, a Celesc vem com uma obra lá, coloca aqui. Ou a Casan vem, abre um buraco. Peraí, que é isso? Não, Poder Público, Prefeitura, eu que planejo. E tem que respeitar isso. É um projeto integrado que tem que fazer. Agora, sem os moradores, sem os idosos, sem os cadeirantes, não funciona o planejamento. Hoje nós efetuamos um convite especial porque nós estamos tendo aqui além de uma aula, um vereador de Florianópolis. E o nosso manezinho da ilha, que faz sucesso na grande Florianópolis, é um dos manezinhos mais autênticos, que é o Vardi. Por isso queremos agradecer a presença do Vardi, é uma honra tê-lo aqui conosco. Cumprimente o vereador Lino, e faça a sua pergunta, por favor. Vereador Lino, eu me preocupo muito com a cultura da nossa ilha. Eu estou vendo assim que os nossos pescadores artesanais estão muito esquecidos. Perderam seus espaços para a especulação imobiliária, onde teve uma grande invasão. A nossa rendeira totalmente esquecida, não tem apoio. Eu pergunto para o senhor, onde o plano diretor vê isso? Essa é uma pergunta muito boa. Outro exemplo, está se desenvolvendo o projeto Orla. O projeto Orla tem a coordenação da Prefeitura e a SPU, da Superintendência do Patrimônio da União, mas isso aí está sendo discutido, desconectado da discussão do plano diretor. Vê se pode. Agora, no norte da ilha, tá? Eu tenho contato direto com a pessoa da Cachoeira lá, por exemplo, a proposta do plano diretor, se deixar, é tirar todos os pescadores artesanais para colocar marinas. Esse é o modelo, viu, gente? E paradoxalmente, hoje tem verbas federais, então o Ministério da Pesca, que privilegia os povos tradicionais da pesca. E uma luta está acontecendo lá que o pessoal está resistindo, não, senhor, digo no projeto Orla, né, o debate. O plano diretor é outra coisa também complicada, mas no projeto Orla, que desenha toda a Orla, os 200 quilômetros, dá 33 metros daquela região, os pescadores da Cachoeira, por exemplo, Jesus da Ponta das Canas, estão conseguindo pelo menos frear que só coloque marina e tire eles de lá. Então, por quê? Porque eles estão participando, estão se organizando e colocar seus direitos baseado na lei nacional hoje do apoio à pesca artesanal. Sem os pescadores artesanais, acabou a pesca e a vida na ilha. Queremos também agradecer a presença do nosso repórter do Show da Tarde, também produtor de cultura e de eventos, também é artista, de teatro principalmente, televisão. Obrigado, Rondo, pela sua vinda. Cumprimente o mestre em arquitetura, o Dr. Lino, e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, amigo Tadeu, mais uma vez pela presença aqui no seu programa, os amigos da mesa de casa, Dr. Lino. Eu não gosto particularmente de apontar e nem acusar o dedo contra ninguém, mas realmente, o senhor mencionou antes, a sede do governo do estado, lá na SC, aquele jardim, eu tive a oportunidade de semana passada, com a minha noiva, lá na mostra de cinema infantil, rapaziada da cultura catarinense que batalha bastante. Ela olhou para mim e falou, nossa, amor, que lindo esse jardim. Eu falei, nossa, que horrível. Porque a arquitetura de lá, de fato, ela é muito estranha. Acho que nenhum dos nossos postos de saúde mais simples é tão feio quanto o jardim do centro administrativo. E não só isso, o Teatro Governador Pedro Ivo, que até então, onde eu sei, é uma sala só, muito pequena. E eu, que não entendo muito de arquitetura, gosto, né, acabei notando algumas falhas lá. Enfim, mudando um pouquinho de assunto, mas esse adendo foi necessário, doutor Lino. Como é que o senhor vê essa questão dos trabalhadores do transporte coletivo aqui da capital, sendo que se eles não lutarem por eles mesmos, ninguém, nem o dentista, nem a balconista vai sair lutando por eles? Obrigado. Com relação à arquitetura lá de novo, há uma ignorância de arquitetura, no modo geral, o povo brasileiro. Tá? Classe média, mesmo a classe média alta, não tem o conhecimento, sabe história da arte. Agora, a história da arquitetura não sabe. Quer dizer, há uma falta de cultura da classe média, de modo geral,
para saber, por exemplo, eles vão comprar um apartamento que o vento está na parte sul, não pega sol. Pô, como é que é isso? Quer dizer, não, o PROCON tem que... Não, aqui não pode, aqui não entra sol, é proibido para as imobiliárias construir quando não tem sol. Então, isso, o governo do Estado é igual. O centro-sul é um exemplo. Certo? Então, você sabe o que é um respeito pela arquitetura, de qualidade. Né? Então, agora, com relação ao Sintraturb, eu acompanho, respeito, e, infelizmente, essas áreas são estratégicas para a cidade, onde mexe milhões de pessoas, deviam ser muito bem pagas. São áreas estratégicas do Estado, de políticas públicas. Então, é um absurdo. Até o Exército, até setores do Exército, a Polícia Militar estão entrando em greve. Pô, mas o salário é baixo. Aqueles que reprimem os trabalhadores, a Polícia Militar, também entram em greve. Como é que é isso? Então, essas áreas têm que ser quase profissões de Estado. Ou seja, o transporte coletivo de qualidade tem que ser um modelo, pode ser o melhor modelo de mobilidade, Curitiba ou outro. Mas se os trabalhadores ganham pouco, não tem condições. A única maneira, os trabalhadores, é greve. Porque a população não vê isso, mas até chegar na greve, tentam negociar. Levou o prefeito, ficou esperando na fila, o prefeito enrolou, aí vai lá, até chegou um ponto que estão em desespero. Bom, então fazer uma paralisação. Eles mesmos são moradores, eles mesmos vivem transporte coletivo, não vão fazer um tiro contra si mesmo, mas a greve é um instrumento de conquista dos trabalhadores já há décadas. E hoje no mundo está sendo dando para trás. Ao contrário, hoje a justiça, a ditadura da lei, a judicialização com os trabalhadores. E eu quero denunciar aqui. Então, o estatuto está sendo vitimizado, criminalizado, quando eles são a ponta do iceberg. Por que os prefeitos não dão qualidade? Porque o transporte está sob o controle de um monopólio que é a Fênix. Aliás, uma palavra irônica, Fênix. Nasce das cinzas e ele é a própria cinza. Entendeu? E não há um processo licitatório democrático, transparente, do ponto de vista da competição capitalista, vamos dizer, né? Não há transparência. Agora, no show da tarde, as empresas que estão faturando pra caramba, porque estão sendo aqui no show da mesa redonda, mas tudo isso nós vamos ouvir na fala do nosso apresentador, Adilson Martins! Gente, está acontecendo aqui mais uma lição de democracia e também muito conhecimento para quem às vezes tem medo de abrir a boca e cobrar o que é de seu direito. Mas vamos que vamos. Vem aí, Festival em Ação, Minha Oportunidade. Você, cantor, deseja ser o primeiro? Então aguardem o novo projeto da Premier TV, Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos dançar com Giovanni De Luque, quartas-feiras das 15 às 22 horas, sextas-feiras das 21 às 2 horas e domingo das 15 às 22 horas. Ao lado da 1001, ali na rua Fulvio Aduti, número 757, no Estreito. Estrela Transporte Coletivo, nova linha executiva San Marino, Lisboa. Um motivo 5 estrelas para você deixar seu carro em casa e ir com conforto e segurança ao centro de Florianópolis. Os moradores dos bairros San Marino, Lisboa, Seniro, Forquilhinha, Praia Comprida, Forquilha e Cobrasol têm a seu dispor 5 ônibus VIPs modernos, várias linhas residencial e corporativa. A Purifique é a maior empresa de purificadores portáteis da América Latina. A Purifique tem 15 anos de mercado. São mais de 10 milhões de consumidores no Brasil. Receba uma visita em sua residência ou comércio. E atenção para o novo horário de funcionamento do SEASA. Segunda-feira, abertura de mercado às 4 horas até às 18 horas. Terça a sexta-feira, abertura de mercado às 15 horas até às 22 horas. Sábado e domingo é fechado. Ok, gente, muito obrigado e não perca a oportunidade de participar desta tabela aqui, deste pessoal que está marcando, vendendo, mostrando o seu produto por aqui. Boa tarde e fique com Tadeu Soares, o show da tarde com esse pessoal maravilhoso na mesa redonda de mais uma terça-feira. Queremos mais uma vez parabenizar o Grupo Santos Expedito, que faz um trabalho fantástico, um trabalho social admirável, onde os vereadores
do nosso Estado deveriam estar mais conectados. Obrigado ao nosso idealizador, Mário Benítez, pela sua vinda, é uma honra tê-lo conosco. Cumprimento o vereador Lima e faça a sua pergunta, por favor. Meus colegas, vocês entenderam a letra dessa música que essa moça cantou? O pobre é difícil, né, meu? É pobre, ainda aplaude ainda. Mas isso aí vamos deixar de lado. Está existindo uma lei, vamos fazer uma lei, que vai ser proibido as mães se amamentar os filhos em shopping, em repartição pública. Aonde nós vamos parar com isso aí? Aonde? O que eu vou falar para o meu tataraneto amanhã sobre esse assunto aí? Mas a minha pergunta não é bem essa aí, não, o nosso grande amigo, vereador. O senhor disse, o jeito do senhor expressar aí, eu sei o jeito do senhor. Eu sou atacadista também, às vezes que me dá ataque de nervo nas minhas perguntas, né? Mas isso aí, a minha pergunta é o seguinte, o que o vereador, que tipo de apoio está dando para o prefeito nessa bagunça que vai acontecer a partir da meia-noite? A minha pergunta é bem curtinha e bem simples, senhor. Boa tarde. Eu sou o vereador da oposição, tem que ficar claro isso, tá? Bom, então, a minha obrigação é fiscalizar os atos executivos, né, e levar as demandas da sociedade para lá. Eu acompanho esse Sintratur de perto, né? E o que tem que fazer é criar esses canais. Por exemplo, Sintrazen, quando tiveram em greve, agora há pouco, que é uma greve massiva dos funcionários públicos municipais, a gente conseguiu, tanto na outra greve do ano passado como essa, eu fiz esforço para tentar fazer que as duas partes dialogassem, tá certo? Da nossa parte, junto com os vereadores da prefeitura. E no final chegaram a uma negociação a bom termo, que agora o plano de cargo e salário está sendo tramitado na Câmara. Bom, meu papel foi criar esses canais, mas a partir dos trabalhadores, eu sou um dos partidos trabalhadores, certo? E reivindico a história do PT, não depois que foi se convertendo. Então, na verdade, eu faço essa transmissão. Agora, cabe ao prefeito cumprir o papel de poder público e evitar que ocorra a greve. Para isso, tem que atender as demandas dos trabalhadores, junto com os empresários, e chegar a uma proposta correta. Agora, um processo licitatório mal feito. A audiência pública simulacro, que foi numa manhã, às 8 da manhã, que não houve debate. Bom, o que quer? E esse problema é antigo. Na época da Angela Min, se lançou uma CPI, cujos termos até hoje não foram cumpridos. Então, são vários problemas que vêm se acumulando ao longo do tempo. Agora está na situação que está. Então, o senhor diz a pergunta para o prefeito, para os vereadores da situação que resolvem esse assunto. Nós vamos estar juntos. O meu esforço é para resolver esse assunto o mais rápido possível. Agora, tem que ter o quê? Um plano de cargos e salários que eles não têm. Você sabia disso? Os trabalhadores de transporte não têm o plano de cargos e salários, como tem os municipais. Então, não tem segurança. O senhor sabe que não tem nem banheiro, às vezes banheiro tem que disputar com a população na hora que faz o intervalo de 15 minutos. Eu estou fazendo um levantamento dessa situação toda junto com os usuários. Eles têm uma situação quase de ser escravo. Essa situação de barbárie, de mais condições de trabalho, tem que acabar. E ao mesmo tempo, não adianta falar transporte público de qualidade se os trabalhadores estão em péssimas condições de salário não adequado e as condições de trabalho. Então, o prefeito, com a palavra do senhor prefeito, aí sim nós vamos ajudar nesse diálogo. Queremos agradecer a presença do nosso líder, da nossa mesa redonda de hoje, cantor e compositor Rogério Blum. É um prazer tê-lo conosco. Eu peço que Vossa Excelência se dirija até o centro do palco, cumprimente o nosso da central, os pares e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa. Dizer, em primeiro lugar, agradecido a Deus, a Jesus, que o Samuel chegou, meu quarto neto, lá em Macaé. Vereador Lino, eu trabalho na área da cultura e sinto que a nossa capital, a nossa região, continua muito, mas muito aquém do que poderia. Nós não valorizamos o que é nosso, valorizamos o que vem lá de fora. Mas a pergunta hoje é para o usuário do transporte coletivo. Quem vem de Biguaçu, que precisa ir a Palhoça, que precisa ir a Santo Amaro, que precisa ir ao Cobrasol, tem que atravessar a ponte, pegar um engarrafamento para lá e outro para voltar. Quem vem de Palhoça, de Santo Amaro e da região, também para ir para Barreiros, a mesma coisa. Por que não temos, vereador, próximo à cabeceira da ponte, até quem vai hoje de Barreiros, de qualquer lugar, para ir a Coqueiros,
Logo ali, tem que atravessar a ponte para depois voltar para pegar o torno. Olha o tempo que ele perde, os engarrafamentos. Por que se não faz um terminal próximo à cabeceira da ponte para que atenda essas pessoas? Você vai para ali, chega ali, você pega a volta e segue o seu caminho. Evita você ir do outro lado, conforme o amigo falou. Por favor. Deixar bem claro que na proposta do atual prefeito, César Souza, a equipe técnica está estudando a possibilidade, e já não é dele, a proposta vem da gestão do Dário Berger, de passar a rodoviária, passar para o outro lado de cá, então, na parte continental. Já existe essa proposta para evitar exatamente essa passagem. Já resolveria bastante o problema de ter que atravessar a ponte, né? Mas ainda não é suficiente. O propósito que eu digo metropolitana, que há pouco eu falei, é assim, ó, criar uma certa capilaridade. Quando a pessoa, exatamente o que o senhor falou, sai de Santo Amaro para Biguaçu, vai daqui para Biguaçu, não tem que fazer a volta e, mesmo que seja o terminal lá de cá, vai até o terminal e depois volta, vai para o norte. Não, ele tem que ter deslocamento em todas as direções, bolsões de estacionamento, deixar os carros para não entrar na ilha, mas também tem que ter sistema de micro-ônibus, que um bairro dialoga com o outro. Não sei se está claro. Hoje tudo com centralização à ilha. Mesmo que seja aqui no município de São José, também tem problema. O cara tem que ir no centro de São José para ir para o outro lado. Não. Então tem que criar, como é que chama assim, cruzamentos diretos de uma região para outra, através de circulares permanentes, contínuos, né? O caso absurdo é o cara que está em Coqueiros, de Coqueiros para ir para o lado de lá da BR-222, tem que fazer a volta, né? É um caso bem claro disso. Tem que fazer passagem, né? De um ponto a outro. Então, está muito concentrado na ilha ainda, no fecho, e o modelo é muito radiocêntrico. Tem que fazer relações de bairro intra-bairros, e não bairro centro-bairro. Certo? Isso é o mínimo que tem que fazer, o sistema não é complicado, é fácil de fazer. O problema é que está basado no lucro dos empresários, né? O sistema dos empresários controla o sistema. Não, o poder público tem que falar, como tem em Barcelona, como tem em Londres, como tem em Paris, que o poder público que toma a rédea. Ele é que diz, baseado no interesse público, vai ser assim, ou subsidia esses setores, né? Ou sai do transporte. Porque tem muito empresário que tem nada a ver com o transporte, viu? Pega um caminhão, bota uma carroceria, bota uma cápsula em cima e diz que é ônibus, né? Então, esse tipo de coisa, que esse amadorismo que até hoje tem, que o poder público tem que tomar rédeas e trabalhar com essas transversalidades do sistema da malha. Vamos ficar de pé, por favor, todos nós de pé. Eu vou chamar aqui a minha querida Ivonita. Vamos aplaudir a Ivonita. Calma, tu não sabe o que eu vou fazer? Seguinte, ó, isso aqui, silêncio, isso aqui são presentes para o nosso querido vereador, aqui tem limpeza de pele, gratuitamente para ele e para a esposa dele, tem almoço, tem também para o automóvel dele, como é que se diz o nome mesmo? Geometria, enfim, tem um monte de presente. Então, por favor, a hora que ele for embarcar na Ferrari dele, também. Aí assim, ó, isso aqui é presente do show da tarde, tá bom, queridinha? Tá bom. Obrigado. Eu vou pedir, por favor, que o nosso convidado central da nossa mesa redonda de hoje, o tema foi o plano diretor, ele é mestre em arquitetura e doutor em urbanismo, também vereador do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Florianópolis. Escolha o número de 1 a 18, o número que tu mais ama. 13. 13! Meu partido. 13. O microfone aqui, o microfone. Segura aqui, por favor, aqui. Quem é o número 13? Não olha aqui, quem é o 13 aqui? Nem sei quem é o 13. Nem sei. 13. Calma, não fala aqui. 13. Calma, não fala, pô. Quem é o 13? Calma. Não olha aqui, ó. Ainda quer ser prefeito ainda assim, é? É o 13, querido, o 13. Não, o 13, ali é 12. Eu não sei nem o que eu tô. Olha aqui para baixo aqui, ó. Começa de baixo para cima aqui, ó. Quem é esse aqui? Quem é? Quem é o 13? Valmir. Quem? Valmir. Mata, tá bom. Pega ali o microfone, ó. O microfone ali. Quem é o 13 aqui? Ó. Calma, não fala. Quem é o 13 aqui? Quem é o 13? Então aqui o doutor Márcio, quem é o 13 aqui? 13. Rapidinho, quem é o 13 aqui? 13.
Eu não quero que tenha chimia. Não quero que tenha chimia. Valmor Matem. O que mais que está escrito ali? O Valmor Matem consegue futuro prefeito de São Pedro de Ocanto. Tá bom. Ô, vereador, 13 aqui, confere aqui. Sim. Então, é que o nosso vereador ele tem que levar para a Câmara Municipal a democracia que nós temos aqui. Que o que vale aqui é a participação. A participação. Então, tinha aqui 18 pessoas, 18, escolheu 13. Então, a partir desse momento, o número 13 foi escolhido. Ele passa a ser o líder da nossa mesa redonda. Então, eu vou pedir, por favor, que a nossa querida pastora leve o Dr. Valmor até o centro do palco, por favor. Recebemos aplausos. Ele vai ter 2 minutos para falar sobre o tema da nossa mesa redonda. Pode iniciar, por favor. O nobre vereador Lino sabe que o 13 é ótimo, mas o 12 também é bom. Estamos juntos. Vereador, o senhor não me surpreendeu, porque tivemos na Conferência das Cidades, na Conferência da Desigualdade Racial, na Conferência da Assistência Social, na Conferência do Ministério das Cidades, discutimos juntos, no qual o senhor foi nosso representante em Brasília, discutindo na Conferência Nacional. Então, o senhor não me surpreendeu? A sua qualidade, a sua experiência, o mestre que o senhor é. Eu espero os senhores vereadores lá em Florianópolis, tem mais 20 lá, né? Vamos sair um pouquinho do salto, vamos ouvir um pouco o professor. Esqueça que ele é vereador, gente. Discutam junto cidade com ele. O Zé do Pão passou, estamos discutindo cidade. Então, parabéns ao senhor, parabéns aos professores lá da nossa UFSC, da nossa Universidade Federal, e parabéns a essa liderança que o senhor tem em todos os movimentos comunitários, que muito nos orgulha, porque também somos da base. Aqui também tem sangue negro. A minha avó é da origem bugra índio. Parabéns, professor. Muito obrigado por a aula de hoje. Vou pedir, por favor, que a nossa querida pastora leve o Dr. Valmor até a sua poltrona, por favor. De categoria. Que isso? Ok, ali, direitinho ali. Agora no show da tarde, o nosso momento tão esperado, porque primeiro que ela é a mãe da nossa querida arquiteta, renomada arquiteta, doutor Laura, que foi aluna do nosso vereador, doutor Lino. E agora é um momento tão divino, eu nem sei qual vai ser a emoção que ela vai nos proporcionar. O que eu estou comprometido agora é em anunciá-la e aplaudi-la. Ivonita. Puxa vida, a minha filha está sendo meu cabo eleitoral, né? Obrigada. Eu tenho imenso prazer em falar sobre esse rapaz. Eu o conheci dia 23 do mês passado, no aniversário dessa minha filha, que está sendo tão badalada, a Laura. E era um rapaz tão simples, tão desamparado. Eu achei que ele podia ser adotado por mim. Aí eu convidei ele para a minha mesa. Chega hoje aqui, eu encontro esse monstro dando explicações para nós, falando coisas assim que Deus me acuda. O homem é nada de desamparado, nada de menor abandonado. Vocês precisavam ver ele na festa, gente. Encolhidinho, pequenininho. Então, olha aí, ó. É um maravilhoso. Não que eu não tivesse simpatizado com ele naquela noite, não tem dúvida. Né? Tanto que eu adotei como filho. Mas eu tenho imenso prazer, então, Lino, em falar em ti, em recebê-lo aqui no programa do Tadeu Soares, né? E eu sei que a minha filha foi muito bem orientada, né? Agradeço a ti e a Laura, que está me dando muita, como é que eu posso dizer, ganja, né? O Tadeu só fala nela e a Ivonita aqui, coitada, né? Obrigada pela presença.
agradecer ao município de Florianópolis, a capital do estado, por ter proporcionado a vinda do nosso vereador do PT. Muita gente do nosso estado não conhecia ainda essa qualidade, essa formação, essa fome que ele tem de exercer e, acima de tudo, discutir com a nossa gente. Obrigado, vereador, obrigado, mestre de arquitetura, por ter aceito o nosso convite. Vossa Excelência vai ter 2 minutos para fazer uma avaliação das perguntas e as suas considerações finais, 2 minutos. Por favor, pode dar 3 passos até a frente e já recebemos aplausos. Bom, agradeço mais uma vez participar desse programa, da cidade de São José, região que meus pais moraram. Mas eu me coloco à disposição para vir outras vezes no programa para abordar plano diretor, outros temas que principalmente aquelas que estão esquecidas. E também eu queria também abordar, não houve tempo para discutir o plano diretor de São José, aqui em particular. O plano diretor de Palhoça, uma aluna minha trabalhou lá também, na prefeitura, um tempo atrás. O plano diretor de Biguaçu, a gente discutiu também outros planos diretores além da capital, que no fundo é um plano diretor metropolitano, que é isso que é o sonho também, mais a longo prazo, né? E eu queria agradecer, eu acho que esse espaço aqui é um avanço da democracia brasileira, de a gente poder ter a imprensa, onde as pessoas, a população possa se manifestar e voz ativa e ser sujeito da história brasileira, e não ser instrumento de forças políticas, infelizmente, que têm dominado esse país, né? Eu acho que a população tem que tomar as rédeas do seu território, dos seus bairros. A partir dos seus bairros, eles têm condições da vivência, condições de planejar seus bairros, junto com os técnicos, não os técnicos sob a Torre de Marfim, né? Como os arquitetos têm 3 mil anos e serviram muito ao poder, né? Desde o Luís XIV, Lenotre, o arquiteto de Paris, que ajudou, na época dos faraós, os arquitetos demoraram muito a subir do pedestal, no século XIX, por isso que entraram os engenheiros nas escolas politécnicas. E hoje nós estamos recuperando o papel do arquiteto, caminhando junto, construir a cidade para todos, e junto com os demais professores, um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. O que é transdisciplinar? Para além da disciplina do conhecimento, que são as pessoas que vivem a cidade. Então, acho que é uma construção coletiva. E vamos quebrar esse mito do profissional técnico, que está acima da lei, muitas vezes, acima da sabedoria das pessoas. Então, o conhecimento, sabedoria, vivência, isso é mais importante. E mais importante ainda é a imprensa como essa aqui. Eu quero parabenizar o Tadeu, de abrir o canal. Eu quero parabenizar esse canal aqui. Mesmo nós homenageamos na Câmara de Vereadores a Rádio Campeche, que também tem ajudado as comunidades locais lá a desenvolver o seu plano. Um trabalho crítico, independente e comunitário, então a comunidade, o canal prime aqui, junto com as comunidades. Isso é o mais importante, cumprindo o aprofundamento da democracia brasileira, né? É isso. Em direção a uma sociedade de homens e mulheres livres, né? Que é isso a nossa saúde. Agora o nosso convidado vai receber os cumprimentos dos nossos perguntadores. Por favor, bem rapidinho, nosso tempo já está estourando. É um prazer bem grande. Bem rapidinho, bem rapidinho. É um prazer. Obrigado. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Começar aqui os outros projetos. Conta comigo, tá? Oi, pastor. Obrigado. Que Deus acompanhe também. Tá bom. Obrigado. Rapidinho. Saúde. Olha aqui nossos dois aqui. Bem rapidinho. Obrigado. Tá bom, rapidinho. Muito obrigado pela aula. Valeu pela exposição aí. Exposição para ajudar o senhor aí, tá? Minha linda poetinha. Obrigado. Aí, nosso povo, aí junto, hein? Beleza.
Obrigado aí pela ajuda. Obrigado aí pela disposição para ajudar aí, viu? Tudo bom com o senhor, viu? Tudo bom com o senhor. Agora, sessão foto. Donato, sessão foto. Silêncio. Vamos lá, Vardi. Rogério Blum, rapidinho aqui. Rogério aqui. Ok. 4. Eu vou pedir, por favor, que a Ivonita pegue lá a florzinha pro Tadeu Soares. Vamos aplaudir a Ivonita. A florzinha, rapidinho, já estamos atrasados já. Rapidinho. Bom, essa flor aqui, ela representa aquilo que o povo está querendo há muito tempo. Transparência e verdade. E o nosso convidado central hoje, ele falou muitas verdades. Por isso, ele vai levar para sua casa o reconhecimento da Mãe Natureza. Claro. Pessoal, encosta ali a rocha. Rapidinho, arrocha mais uma notinha aí. Capa pro jornal, fica esperto. Fica só a Ivonita e o nosso convidado central, o resto pode ser, por favor. Ivonita leva lá, o nosso vereador leva lá. Por favor, ali. Vamos aplaudir. Muito bem, pode voltar lá. Agora no show da tarde, aquele momento tão esperado, aquele momento aguardado, e como é gostoso a gente ouvir a voz de quem sabe. Por isso vamos aplaudir o professor Donato! Arquitectura. Lembra? Claro. Criar sonhos feito pedra. Mobilidade só no gesto. Mobilidade, professor. Quem sobrou para todos nós na Câmara de Vereadores hoje? O Lino, Pedrão, a Frânia, talvez Paulo Berri se assumisse. Nós sabemos, Lino, que não se tem caixa para consertar a mobilidade de Florianópolis. Só para tirar os postes do lugar indevido, vai uma fortuna. Se o governo federal não adotar Florianópolis, nada poderá ser feito. E dependemos de vocês três, como oposição, que implorem ao governo federal que adote Florianópolis, porque nós, os idosos, os cadeirantes, os aleijados e os cegos, não temos mais por onde andar. Mobilidade, até hoje, é como no seu poema, só no gesto. Agora, para levantar o nosso astral, vamos aplaudir a cantora Priscila! Quem poderá me separar do teu amor, Senhor, seja onde eu for? Tu estarás na tristeza e na alegria, na angústia e na dor. Será a morte em tribulação, nem mesmo a fome ou perseguição. Sei que nada vai me separar, Senhor, do teu amor, do teu imenso amor. Onde estiver, comigo estará.
Senhor, seja onde for. Comigo tu estarás, na tristeza e na alegria, na angústia e na dor. Não será a morte, nem tribulação, nem mesmo a fome ou perseguição. Sei que nada vai me separar, Senhor, do teu amor, do teu imenso amor. Onde eu estiver, comigo estarás. Tu não vais me deixar jamais, sempre comigo estarás. Vamos aplaudir a Priscila! Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Prazer em tê-la aqui conosco, né? Igualmente. Você já conhecia o vereador Nilo? Não. Então vai lá cumprimentá-lo lá então. Vamos aplaudir, Jesus, aplaudir. Muito bem. Pode voltar aqui. Você representa a Igreja Batista do Rio Tavares e Forquilhinhas. Isso mesmo. É o primeiro, já tem CD, enfim? Não temos, na verdade, faço parte de um grupo chamado Geração Brasil, que nós temos em nossa igreja, e aí nós temos projeto da gravação de um CD, mas ainda não temos. Obrigado por ter vindo. E o que foi? Olha aqui, ó. Esta é a Joyce. Ó. Obrigado por ter vindo e sucesso. Vamos aplaudir a Priscila. Vamos aplaudir agora o nosso querido Bispo Alceu. As palmas para o Bispo Alceu. Calma, fica sentadinho. O Bispo Alceu vai ter a música. Ela tem quanto tempo a música lá? Então o Bispo Alceu vai ter seis minutinhos e nós vamos encerrar o show da tarde ouvindo esse talento, essa fala gostosa do maior hino do mundo, que é o hino da nossa capital, do estado. Então vamos aplaudir o Bispo Alceu em 7 minutos. Muito bem, obrigado Tadeu Soares. Professor Lino, é um prazer revê-lo, é uma alegria, amigos já há muito tempo. Amigos, boa tarde, Deus abençoe a todos, você de casa. Olha, professor, vendo realmente a sua entrevista, as suas respostas, muito sábias, e todos há de convir que falou com muito conhecimento de causa, né? O conhecimento é importante para você desenvolver qualquer tipo de trabalho, né? Principalmente quando se refere à nossa cidade, quando se refere, né, ao plano diretor, à urbanização e tudo mais, tudo que é referente à Câmara precisa ter conhecimento. Se não tiver conhecimento, acaba fazendo coisas erradas e achando uma coisa que não é. A mesma coisa, trabalho do Tadeu, ele precisa ter conhecimento. Cada um aqui que fez a pergunta, cada um representa um segmento da sociedade, tem conhecimento do que faz, do seu trabalho. Dessa forma, falando agora de Deus, para nós podermos viver uma vida com Deus, é de extrema importância que nós tenhamos conhecimento de Deus. Muitas vezes as pessoas fazem a seguinte pergunta: por que eu sofro? Por que as pessoas sofrem? Por que existe tanto sofrimento nesse mundo? Você sabe qual é a resposta de Deus, da Bíblia? Deus disse assim: o meu povo está sofrendo porque lhe falta conhecimento. Você sabe que essa é a resposta de Deus para quem pergunta por que eu estou sofrendo? Porque às vezes a pessoa está sofrendo com um problema de saúde
e até desenganada da medicina, porque ela não tem conhecimento de que Jesus já sofreu em seu lugar para não só perdoar os pecados, mas para curar as enfermidades. Às vezes a pessoa não tem conhecimento do mal que existe, das forças do mal, e acha que está sofrendo porque Deus quer. Às vezes a pessoa não tem conhecimento de que para ela ter paz ela precisa perdoar, e às vezes não quer perdoar, porque acha que é melhor assim. Então o ser humano comete muitos erros por falta de conhecimento. Conhecimento de como ter paz, de como ter o perdão, de como ter saúde, de como ter a bênção de Deus, de como entrar no reino dos céus, de como ter a proteção de Deus e como ser feliz. Mas o conhecimento não é uma coisa que se adquire naturalmente. O professor teve que estudar, teve que se adaptar. Quando chega na Câmara para ser vereador ou para ser político em qualquer área, tem que ter um período em que ele só vai aprendendo para poder desenvolver o trabalho. Todos aqui tiveram que se esforçar na área que trabalham, tendo um conhecimento profundo para poder desenvolver. Então, quem quer ser feliz na vida, quem quer parar de sofrer, quem quer ter comunhão com Deus, quem quer ser um vencedor, ter vitórias, precisa entender que precisa conhecer a Deus. Não só porque é muito comum a pessoa dizer, mas eu acredito em Deus, eu acredito. Mas acreditar é uma coisa, conhecer é outra, com profundidade. Conhecer é diferente, né? Saber que Deus existe é uma coisa, saber viver com Ele e tanto fazer a vontade dEle, quanto buscar as bênçãos dEle, isso é importante, porque o conhecimento na área política, na área da cidade, na área profissional, te dá uma visão do que são os seus direitos e do que são os seus deveres. Na vida com Deus, conhecimento também te dá uma visão do que são os seus direitos com Deus. Eu tenho direitos com Deus? Tenho, mas também quais são os seus deveres. Por isso que é importante, conheça a Deus. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Por isso que nessa palavra, né, que eu acho tão importante o Tadeu dar sempre essa abertura e essa oportunidade para que seja divulgado sempre o Evangelho na música, na palavra, para que todos conheçam a Deus. Amém. Parabéns, Tadeu. Parabéns a todos. Parabéns, professor. Obrigado. Todos continuem sentadinhos. Todos continuem sentadinhos. Vamos aplaudir a Ivonita. Mais palmas, é isso. A todos. Vamos fazer juntos uma ótima tarde. Obrigado pela atenção de todos. E vamos encerrando o show da tarde com um hino que todos nós conhecemos. O Rancho de Aboraíra na voz de Ivonita! Um pedacinho de terra perdido no mar, num pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fragueira vou ler no jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar, cristal onde a lua vaidosa, cestrosa dengosa, vem se espelhar.
pedacinho de terra perdido no mar. Num pedacinho de terra, beleza sem por. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Pedacinho de terra, beleza sem cor. Ilha da moça faceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira eu vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar. Cristal, onde a lua vaidosa, dengosa, cestrosa, vem se espelhar. Vem se espelhar, vem se espelhar. Restaurante Pizzaria Naipe, o melhor buffet aquilo da região. Servimos variada opção de massas e saladas, acompanhadas de grande variedade de carnes assadas na